Bom, esse vídeo eu vou falar um pouquinho sobre coisas que a gente quer e às vezes a gente faz mais ou menos para conseguir. Às vezes, por exemplo, quando você quer entrar numa faculdade, você tem que fazer determinadas escolhas. Então, assim, normalmente você tem que ter alguém como inspiração. Nossa, aquela pessoa conseguiu tal coisa e ela foi atrás, ela correu atrás. Mas normalmente a gente tem que olhar, tem 1 milhão de médicos, tem várias pessoas que são policiais, tem muita gente de cada profissão. Mas a gente tem que ter como inspiração o melhor daquela profissão. Porque se você for formar uma profissão para ser um profissional ruim ou um profissional mais ou menos, por favor, não forma. Porque é justamente por causa de profissionais mais ou menos que nós vamos decaindo à medida que a gente passa. Em vez do Brasil avançar para algum lugar, ele está indo pro buraco. Se você tem bons médicos, você não precisa ficar caçando às vezes 50 mil opiniões de outros médicos para poder saber se é realmente aquilo que você tem ou se é realmente aquele remédio que você tem que tomar, ou para você não ir para casa diagnosticado com dengue e na verdade, sei lá, você está sofrendo infarto, tá? Porque acontece essas coisas, porque tem profissionais que não se formam para ser os melhores profissionais e aí acabam degredindo a imagem daquele profissional que é muito bom, né? Então, assim, quer fazer uma coisa? Seja o melhor daquilo. E pergunte pro melhor o que ele fez para aquilo. Porque, por exemplo, o médico, ele tem 8, 10 anos de formação, não é à toa, ele precisa estudar muito. Gente, o corpo humano é uma máquina extremamente complexa. Não tem como, você pode estudar a vida inteira e você não vai saber tudo sobre o corpo. É lógico que pode acontecer de ter um diagnóstico errado, alguma coisa, até do melhor profissional. Só que você não vai confundir, sei lá, dor de barriga com câncer no cérebro. Não tem como confundir. Então, assim, você tem que pensar o que você quer pra vida e pegar aquele melhor profissional como exemplo. O que ele fez para chegar ali? É lógico que ele não ficou sentado em casa assistindo televisão, né? Ele deve ter sentado, estudado, ele deve ter procurado as coisas, porque trabalhar não é fácil. Aproveite a sua infância, por favor, e principalmente a sua adolescência. Estudar não é fácil, estudar é chato, sabe? Por mais que você queira estudar com alternativas, com joguinhos, com não sei o que, você só realmente aprende 100% alguma coisa se você treina ela, se você faz exercícios sobre aquela matéria, se você lê sobre aquele assunto. E isso normalmente não é uma coisa muito interessante. É uma coisa que você fala, putz, você tem que estudar hoje. Mas sim, você tem que estudar hoje. Então, quero passar no vestibular. O que eu vou fazer para isso? Eu vou ser o melhor. Mas tem 50 vagas. Se você passar na vaga número 49, você vai entrar. Vai entrar. Não tô falando que você vai ser um profissional ruim se você passar numa péssima colocação, mas mesmo assim entrar para a faculdade. Eu estou dizendo que se você quer ser determinado profissional, você tem que dar o melhor de si para aquela profissão, desde o momento que você vai prestar um vestibular para fazer aquilo, até o momento da formação, até depois da formação, porque não é simplesmente formar para aquele parou, formei, tá ótimo, não. Se você pegar um engenheiro, vira e mexe, sai coisas novas de engenharia, algum produto novo, ele tem que estar a par disso. Se você pegar veterinário, ele tem que estudar, às vezes, uma medicação nova que saiu, às vezes alguma doença nova que tá vindo aí, às vezes algum sintoma diferente que tá aparecendo, tá? O médico tem que estudar sempre, não é uma coisa tipo, super, não, eu formei, acabou, nossa, não é assim. A não ser que, sei lá, seja caixa, né? Você vai ser caixa de uma padaria. Aí você sabe soma, subtração. Nossa, mas sai um produto novo da padaria. E aí? Aí às vezes alguém vai te perguntar alguma coisa, ou às vezes você
Até se você, sei lá, for atendente, você às vezes vai ter que fazer algum curso para atender melhor, ou para entender mais daquele produto que você está vendendo, para fazer uma maior clientela, porque, sei lá, o seu concorrente está dando de 10-0 em você. Então, as pessoas, sei lá, elas começam a fazer uma coisa e dão o seu mais ou menos, ou, nossa, já tô acordando cedo, tá ótimo. Não é assim, sabe? E aí a gente vai formando mais profissionais e maus profissionais e, tipo, é muito ruim, porque a gente reclama de quando nós somos mal atendidos, nós reclamamos de quando o médico dá o parecer errado, nós reclamamos quando a polícia demora para atender, ou quando, sei lá, eles não prendem o bandido. A gente reclama quando existe um determinado julgamento e uma pessoa que, sei lá, às vezes cometeu assassinato, foi declarada inocente ou demorou 50 anos para ser julgada e ela morreu antes de ser julgada. Nós reclamamos disso, mas será que nós podemos reclamar disso? Nós estamos dando o melhor de nós? Será que não tem alguém reclamando do que a gente está fazendo, das nossas ações, ou do fato de nós sermos mais ou menos em determinada coisa? É lógico que melhorar é um processo. Você não vai ser o melhor do dia para a noite, mas você tem que estar em constante melhora. Você tem que estar em busca da constante melhora, sabe? Então, assim, eu vejo isso muito nos adolescentes. Vou estudar para o vestibular. Mas é vou estudar para o vestibular do tipo, professor, dá um exercício. O exercício tá no caderno. Ele leva o caderno para casa. Ele não abre o caderno em casa. E aí no outro dia ele volta com o exercício para aula. Aí na época de prova vira uma pessoa desesperada. Nossa, não entendi aquela matéria. Caramba, por que você não falou aquilo naquela época pro seu professor? Eu morro de raiva quando eu termino de explicar o exercício 156 e a pessoa fala assim, nossa, eu não entendi o exercício número 1. Por que diabos, quando eu estava explicando o exercício número 1, ou quando eu terminei a explicação da porcaria do exercício número 1, você não levantou a sua linda mão e falou assim, eu não entendi, explica de novo. Eu sempre dei liberdade para meus alunos de fazer isso. Mas o professor de tal matéria não dá. Tá, chega um dia depois da aula e bate um papo com o tal professor, porque ele tá ali para isso, ele tá ali para dar o melhor dele para você. Porque ele é um profissional. E todo profissional tá ali para dar o melhor dele, independente da profissão. E querendo ou não, ser aluno, apesar de você não ganhar financeiramente, é uma profissão. Você tá indo pra aula para dar o melhor de si, e não para dar o pior de si, sabe? Você tá ali para respeitar os seus colegas, para respeitar o seu professor. Então, assim, e às vezes as pessoas que acham que dar o melhor de si é só ir lá e fazer o seu serviço. Não, é às vezes pensar numa inovação, é às vezes falar assim, não, vamos mudar alguma coisa, ou isso tá bom, mas não tá 100%, sabe? Ou falar assim, não, precisa de alguma coisa diferente em tal âmbito, ou nossa, a cor dessa sala não tá boa, vamos trocar, porque o ambiente de trabalho também influencia. Se você entrar numa sala extremamente escura, que não tem luz e que ela vai te deixar deprimida à medida que o tempo passa, trabalhar num lugar que às vezes é um pouquinho mais alegre, às vezes as pessoas convivem melhor, é muito diferente, sabe? Então as pessoas reclamam, mas às vezes elas não dão o melhor de si. Eu não tô dizendo que eu sempre dou o melhor de mim. Tem dia que você acorda e você fala, putz, eu não queria levantar da cama hoje. Só que mesmo assim, você tem uma obrigação a cumprir, sabe? Não sei, hoje as pessoas acham as coisas muito fáceis. Às vezes porque antigamente era tão punido com pouca coisa, e aí hoje em dia os pais pensam, nossa, não vou punir meu filho, mas aí não pune de modo nenhum, e aí ele às vezes cresce com uma noção de liberdade que não é liberdade real, é uma libertinagem, ou ele simplesmente faz o que quer e não vê consequências, e um dia a vida vai cobrar isso, e aí às vezes o seu filho é aquela pessoa que o professor fala, ai, que menino chato, que, sabe, nossa, ele podia tanto ser expulso da escola. A gente pensa isso. A gente não fala, mas a gente pensa isso. Então, assim, você é pai, mãe, é uma profissão, dê o melhor de si. Você pôs o menino no mundo, caramba,
Dê um pouco de tempo pro menino. Pergunta, nossa, como foi o seu dia hoje? Deixa ele reclamar, porque às vezes a gente precisa reclamar para poder dar uma aliviada, entendeu? Nossa, fulano pegou meu lápis, não me devolveu. Ouça isso do seu filho, dê conselhos pro seu filho. Seja um pai e uma mãe. Sim, é uma profissão que você não recebe financeiramente, mas você recebe amor, você recebe carinho. E quando você ficar velho, tudo que você fez durante a criação do seu filho vai ser refletido. Se você criou uma pessoa muito boa, ela vai cuidar de você quando você ficar velho. Mas se você criou uma porcaria, filho, você vai pro asilo. Sinto muito. Se você for pro asilo, não, porque às vezes você vai ficar abandonado numa casa. Então, assim, dê o melhor de si, independente da sua profissão, independente dos seus compromissos, sabe? Eu sei que é difícil, às vezes, dar o melhor de si na família, no trabalho, porque às vezes a gente arruma tanta coisa para dar o melhor de si e a gente não dá conta de tudo. Mas desligue-se um pouco, sabe? Às vezes a gente dá importância a coisas muito menores e não dá importância às coisas que realmente são importantes, entendeu? Tipo a família, tipo conversar. Às vezes você fica tanto tempo no celular ou vendo vídeos na internet ou, não sei, vendo Netflix. Não vou falar que é ruim. É muito bom ver Netflix. Mas, às vezes, existem prioridades que você não está vendo. Um amigo que, sei lá, tá na maior deprê e precisa super da sua companhia naquele momento. E você tá alienado. Então, assim, dê um pouquinho de si, sabe? Faça algo melhor. E aí, depois, você pode reclamar das coisas.